Olá, sejam todos muito bem-vindos, em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ao nosso episódio, a mais um episódio desse programa maravilhoso, o nosso Conexões Raras. Hoje nós vamos discutir um tema de extrema importância: vivências e desafios da esclerose múltipla. Agosto, ele é conhecido como Agosto Laranja, um mês dedicado à conscientização sobre a esclerose múltipla, uma doença neurológica crônica que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Esse mês é fundamental para aumentar a visibilidade da condição, promover o diálogo sobre os desafios enfrentados pelos pacientes e estimular a busca por mais políticas públicas e recursos de apoio. No episódio de hoje, aproveitaremos uma oportunidade de dar voz a quem convive diariamente com essa realidade, trazendo uma perspectiva única e necessária. Nossa convidada especial enfrentará questões relacionadas ao diagnóstico e à convivência com a doença crônica. Compartilhar suas vivências, desafios e esperanças para o futuro. Queremos também aqui agradecer imensamente a ela, a nossa convidada, que hoje se prontificou a falar um pouco mais sobre esse assunto, a trazer para nós, esclarecer sobre essa condição, sobre esse diagnóstico e também compartilhar a sua história de vida conosco. Queremos também agradecer aqui aos nossos apoiadores sociais, que é por causa deles que esse programa está ao ar, que é a Naila, a Takeda, a PTC Terapêuticos e a FEDAM. Eles têm dado um suporte grande a nós para que nós venhamos propagar cada vez mais o diagnóstico e, com isso, gerar qualidade de vida. Apresentando o episódio de hoje, estarei eu, Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, pai de uma criança com uma doença rara e defensor incansável dos pacientes e sua família. É com grande prazer que apresento a nossa convidada especial de hoje, a nossa professora, a nossa doutora, Arnete Borges. É uma destacada profissional da área de estética. Ela reside na vibrante cidade de Limoeiro, aqui no estado do Ceará. Também eu sou aqui de Fortaleza e tenho essa oportunidade de estar entrevistando uma conterrânea. Com uma trajetória marcada pela dedicação resiliente, Arnete atua na Superintendência de Saúde da região litoral leste de Jaguaribe, onde desempenha um papel fundamental como articuladora da política pública para a pessoa com deficiência. Sua experiência de mais de 20 anos com o diagnóstico de esclerose múltipla é uma fonte de inspiração e motivação, refletindo a sua determinação e compromisso com a inclusão e o bem-estar da comunidade. Desde já quero chamar ela aqui, depois dessa apresentação. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser um bate-papo bem gostoso. E você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube, como também pelo Spotify, como os outros canais da ACDG, eu quero convidar você para essa participação maravilhosa. Você pode comentar, compartilhar, curtir. E queria trazer também a voz da doutora Arnete, para que ela venha falar da sua expectativa sobre essa nossa conversa maravilhosa. É com você, doutora. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer minha autodescrição para que meus pares com deficiência visual e baixa visão possam me enxergar, né? Eu sou Arnete Borges, como o Lindenberg falou. Eu sou uma mulher com deficiência, eu sou cadeirante. A minha deficiência é causada, né, pela doença degenerativa chamada de esclerose múltipla. Eu sou uma mulher, considero parda, né? Tenho os cabelos curtos, cor chocolate, tenho meus olhos castanhos, estou de óculos, né? Estou aqui com uma camisa azul pura, estou aqui na sala de reunião do ambiente onde eu trabalho, e atrás de mim tem uma parede, um cartaz aí atrás. E desde já eu já agradeço, né? E é uma responsabilidade muito grande, né, Lindenberg? Falar um pouco, né, assim, da minha trajetória, porque eu digo que a gente saber viver, a gente sabe. Agora, às vezes, escrever ela, conversar sobre ela, escrever sobre ela, às vezes traz, assim, uma dificuldade. Mas eu vou fazer um pouco, né, da minha história. A minha história, como você falou, foi há 20 anos aqui atrás, e há 20 anos aqui atrás era muito difícil até encontrar o diagnóstico, né, da esclerose múltipla, né? E aí, para minha surpresa, né, eu achava que eu estava com outra situação, né, e de repente, quando eu chego no neurologista, ele me diz que eu estou com a suspeita, né, que ele não podia nem afirmar total, mas tudo levava a crer que era
o surto da esclerose múltipla, né? E aí, naquele momento, eu achava que esclerose, né? 20 anos aqui atrás, há 23 anos aqui atrás, a gente nem ouvia falar, e eu até achava que eu, vixe Maria, se esclerose, eu já estou com a esclerose bem avançada. E, na época, eu já tinha meus 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, e aí, na época, meu filho era muito pequeno ainda, tinha 2 anos e meio, né? E quando eu vim mesmo dizer assim, tudo indica que a esclerose múltipla, o meu filho mais novo tinha 3 anos de idade, né? Então, assim, foi uma surpresa para mim, para minha família, né? Meus pais moravam no interior, aqui em Moinhos do Norte, e num sítio. Então, assim, a minha família é um pouco grande, eu tenho 8 irmãos, né? 7, uma mulher, a casa de 7 mulheres, eu tenho 7 mulheres e 2 irmãos homens, né? E assim, foi uma surpresa, não só para mim, mas assim, para a minha família, principalmente para minha mãe, né? Porque ela conviveu comigo 35 anos, 34, 35 anos comigo, né? Sem nenhum um problema de saúde. E de repente ela se depara, né? Porque eu fui dormir boa e acordei deficiente, né? Então, assim, foi um surto muito agressivo, porque foi na medula, né? E aí, quando eu acordei, eu não consegui, né? O comando que eu mandava, a minha perna não saía da cama. Então, assim, foi tudo muito. E na época, há 20 anos aqui atrás, há 23 anos aqui atrás, a gente. A esclerose múltipla ainda não era tão falada como agora. Então, dizer para todos que foi uma surpresa desagradável, né? E, assim, eu aprendi nesse longo tempo de vida, né? Querendo viver mais, porque eu tinha 2 crianças, né, na época, uma de 3 e outra de 4 anos e meio, porque a diferença deles dois era de 1 ano e 6 meses. Assim, e a gente, quando a gente acontece isso, a gente traz começa a trabalhar o lado da gente, que é o lado espiritual, que é o melhor que a gente tem para poder superar. Você, como pai atípico, né, sabe o que eu estou falando. E aí eu tinha aquelas 2 crianças que eu tinha que, de alguma forma, é, ter força, pedir o ser maior, que é Deus, né, para que eu ali tivesse vida e vida para ver meus filhos crescer, né? Então, assim, e a minha mãe, né, uma senhora já, então ela ficava assim muito, como é, às vezes até abalando a fé dela, né? Que ela dizia que rezava muito e pedia a Deus para me andar e ela não via nenhuma um esforço de caminhar, de fazer alguma coisa que eu fazia antes. Então, ela é muito agressiva, a esclerose múltipla, e ela abala não só a pessoa que é afetada pelo estupro, né? Mas ela abala todo esse contexto familiar, né? E, e a gente precisa ter muita força, Lindenberg. Eu lhe digo com toda sinceridade que eu já estou com meus 23 anos de vida artista, de que eu tenho uma vida artista, né? E dizer que ela é difícil, ela é. Agora, sim, não sei se é porque eu vi aquelas 2 crianças que dependem de mim totalmente, porque eu tinha, assim, convivia com o meu esposo, o pai dele, mas geralmente o homem, eu digo homem, mas também tem algumas mulheres que no momento desse elas dão uma freada para trás, né? E naquele momento eu me via que eu tinha que cuidar daquelas 2 crianças. Então, eu me lembro, na época, eu procurando diagnóstico, porque você sabe que viver no interior com doença degenerativa, com doenças raras, é muito difícil. Então, eu estava em Fortaleza buscando ainda saber o que estava acontecendo comigo, e eu me lembro que eu só fiz um pedido olhando para um dos maiores edifícios que eu encontrava na minha frente, né? Eu dizia assim, eu conversando com Deus, dizia,
o homem cria um edifício desse tamanho e ele está lá de pé, né? E naquele momento eu pedi a Deus de que ele me deixasse, mesmo só mexendo os olhos, mas que me deixasse consciente, com a mente consciente, para que eu pudesse criar aquelas duas crianças. E hoje eu estou aqui, já estou com 23, 24 anos de estrada, né? E em 2001 consegui chegar, né, num tratamento num hospital de reabilitação. E eu não sei, às vezes eu até digo, brinco comigo mesmo, Linda, né? Porque nós somos cearenses e gostamos de brincar com as nossas, não sei se um pode dizer que é coisa ruim. Eu não digo que isso aqui é coisa ruim, né? Isso aqui é um momento em que a gente tem que refletir e dizer assim, não, nós não viemos aqui só passear, né? Nós temos algo que talvez nem entenda, nem você entenda, nem ninguém entende, porque as coisas de Deus ninguém entende. Porque acho que o que vai entender é só ele mesmo, né? E aí eu consegui, né, vendo essas duas crianças tão pequenas que dependiam de mim, eu consegui driblar a esclerose múltipla, né? Hoje eu tenho aqui meus 23, 24 anos de deficiência, porque hoje eu trato como deficiência, eu não trato ela como esclerose múltipla. Tomei um tempo, né, um medicamento para diminuir, e depois deixa eu ver, eu acho que eu já tinha 5 anos de luta para descobrir o que é que eu tinha, foi quando me indicaram um medicamento e que eu ainda acho que eu tomei uns 5 meses, né? Esse medicamento, e o hospital que me tratava, né, que ele dizia, se for a esclerose múltipla, a gente caminha você para um outro hospital, né, que a gente não trata, a gente trata da deficiência, a gente cuida da deficiência. E com a mão de Deus, Lindeberg, eu só consegui, né, vir assim, dizer seriamente, ó, o seu diagnóstico é a esclerose múltipla, porque tudo levava que era a esclerose múltipla, mas quando chegava num exame que definia alguma coisa, definia a esclerose múltipla, eles ficavam em dúvida, né? Então, assim, eu costumo dizer que a vida, ela tem uma faceta que a gente tem que saber lidar com ela. E eu não sei, eu costumo dizer que eu não sei se eu sou deficiente física ou se eu tenho alguma deficiência intelectual, porque eu convivo com ela e eu acredito que a esclerose múltipla hoje, ela não é um bicho de 7 cabeças, um bicho-papão, né? Ela já é mais divulgada, ela já é mais falada, você já consegue detectar com poucos exames, né? E antigamente, né, que quando aconteceu comigo, eu me lembro que o meu neurologista na época dizia que naquela época a dificuldade era tão grande, ainda era 2% da população, 1 ou 2% da população que era acometida pela esclerose múltipla, né? E o pior, eu acho que o pior da esclerose múltipla é como é que eu posso dizer? Não é nem o diagnóstico, as pessoas ficam atrás do diagnóstico, mas é o tratamento. Porque eu consigo o diagnóstico, o médico me dá o diagnóstico. Mas se eu não tenho tratamento, ela continua agredindo cada dia, né? E sem a gente saber que aquilo ali são os surtos, né? E a maior dificuldade que nós temos, né, hoje, nesse país, né, com o avanço que o SUS tem em todas com todas as suas limitações, a gente sabe que a esclerose múltipla precisa de um dos exames mais complexos, né, e mais difíceis da gente conseguir no sistema hoje, né, no SUS, que é uma ressonância magnética. Sem essa ressonância magnética, a gente não vai, né, fazendo o devido tratamento correto para que a gente não é que a esclerose múltipla tenha cura, mas hoje, na minha época, 20 anos aqui atrás,
podia, como disseram, talvez você tenha 7 anos de vida, né? Isso era o que os médicos diziam para quem tinha esclerose múltipla, 7 anos de vida. Hoje eu digo o seguinte, que a esclerose múltipla, com um sistema, né, que nós temos hoje no país, o melhor sistema do mundo, que é o SUS, mas que a gente sente a dificuldade, não entendi ainda por quê, mas a gente sente a dificuldade desse tratamento, desse acompanhamento com exames caros, porque as doenças raras, a esclerose múltipla, todos os exames deles são caros. Todo mundo sabe que doenças raras não é um examezinho que eu vou ali num laboratório, vou pagar 20, 50 ou 100 reais, ou 200, né? E que nós temos famílias que não têm essa condição financeira toda para custear todo esse tratamento que vocês sabem que a esclerose múltipla depende. E, assim, a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido, né? De que o SUS, ele tem ali um fluxo que vai atender a demanda hoje de quem tem problemas de doenças raras, e aqui nós estamos falando de esclerose múltipla. Então, o SUS realmente é um grande plano de saúde, mas é ainda uma das maiores dificuldades que nós encontramos enquanto doenças raras e especialmente enquanto esclerose múltipla, porque nós precisamos desse exame que é caríssimo, todo mundo sabe, e que a gente não precisa só de um por ano, né? A gente precisa de um acompanhamento. E aí a gente fala, eu estou falando de Limoeiro do Norte, 230 quilômetros da capital, onde a gente vai encontrar, né, as redes, que hoje nós temos hospitais que atendem, né, com parceria, pactuação com o SUS, mas eu estou falando aqui de uma cidade do interior. Você imagina que qualquer paciente hoje atendido pelo SUS, que não seja na sua região, apesar de que a gente já avançou muito, que a gente hoje tem, né, a saúde regionalizada, mas a gente ainda sofre por conta dessa especialização, que é considerada ter a primária, que é os municípios, e ter a secundária, que vem a atenção especializada, e que a gente só encontra mais na capital, né? E aí você imagine um paciente conseguir chegar até essa rede em Fortaleza para poder ser atendido. Aí a gente vai falando um pouquinho, aí a gente vem descobrindo a dificuldade desses pacientes sair do interior, que geralmente os carros não têm acessibilidade, né? E geralmente quem sofre de esclerose múltipla, ela tem uma sequela, seja ela qual for, ou física, ou visual, enfim. E aí, esse surto, ele traz o que ele trouxe para mim. Hoje eu sou cadeirante. Então, você imagina como é que esse paciente vai sair do interior para chegar até aonde ele vai começar a iniciar, dar início ao seu tratamento, com todos os carros que é contratado o Sistema Único, né, de Saúde, que não tem acessibilidade, né? E aí o transtorno que é para esse sujeito com esclerose múltipla, com toda a sua família, que muitas vezes a mãe ou o pai ou a pessoa que acompanha, ela não tem realmente condição de ter uma cadeira melhor. Enfim, então não é fácil. Eu costumo dizer que nós precisamos, o Lindeberg, ser humorista da nossa, eu digo não é da nossa desgraça, não, é da nossa vida mesmo, né? Porque, por exemplo, hoje eu não considero isso aqui uma coisa ruim. Tem gente que diz assim, mulher, mas você disse que isso aqui. Não, eu acho que eu me adaptei, sabe, Lindeberg? Eu criei meus 2 filhos, hoje o meu filho mais velho tem 32 anos, né? E aí, meu filho é educador físico, o mais novo tem 29 anos, está também exercendo o papel dele de protético, não é odontólogo, mas fez o curso técnico, e hoje ele trabalha.
E assim, depois que eu me adaptei a essa vida de deficiente, de conviver com a esclerose múltipla, eu tive que aprender a fazer com que meus filhos tivessem a vida deles, né? E hoje ele tem a vida deles e realmente eles estão se virando da maneira que pode e eu da minha maneira. Mas aí eu não quis ficar naquela de que, eu tive esclerose múltipla, estou com uma deficiência e o mundo se acabou para mim. Não, o mundo se abriu para mim. Agora não é todo mundo que tem essa visão que eu tenho, né? De repente, é, e uma coisa que eu aprendi nesse universo é que se eu dependesse só da minha família, das minhas irmãs, né, do meu ex-marido, do meu filho, eu não chegaria em lugar nenhum, né, porque depender do outro não é fácil. E eu fiz um esforço e fiz uma reflexão de que era eu que tinha que buscar. Eu quero, né? Eu quero ir para a rua, eu quero pedir ajuda para me atravessar a rua, eu quero pedir ajuda para me chegar, né? E assim eu vou vivendo dessa maneira, convivendo com a esclerose múltipla, lutando, né? Eu sou uma ativista da luta da pessoa com deficiência, das doenças raras, e assim, a minha maior luta hoje é para que o SUS ele tenha, né, realmente um fluxo para que esses pacientes cheguem sem burocracia ao atendimento, porque cada surto é mais um ano de vida que a gente perde, né? E se a gente conseguir chegar no tratamento, né, com o mais rápido possível, conseguir tomar o medicamento, que é um medicamento caro, que é outra luta que a gente tem que enfrentar. Porque quando a gente começa a tomar um medicamento de alto custo, você conhece e todo mundo conhece. O SUS dá, sim, mas muitas vezes ainda há um empecilho para que esse remédio chegue até, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 6 meses, é ano demais para quem tem uma doença como esclerose múltipla, como qualquer outra doença rara. Então, eu quero dizer que o SUS, quando eu falo SUS, eu costumo dizer que o SUS é o homem, porque quem está quem está atrás dele é o homem. O sistema único, ele é lindo, mas eu digo muito, por onde eu passo, dando uma entrevista ou falando um pouco sobre a deficiência, lutando, porque eu sou um ativista da luta pela pessoa com deficiência, eu costumo dizer que se a burocracia, né, deixasse de lado um pouquinho e olhasse as pessoas como pessoa, né, talvez a gente evitaria tanto sofrimento, né? Tanto para quem para o sujeito com a esclerose múltipla, como para os seus familiares, porque sofre muito mais. Então, é, é, essa é a vida, né? Eu costumo dizer que a família, ela sofre muito mais do que, por exemplo, minha família hoje está muito acostumada, mas no início foi um momento muito cruel, né? Você ser aquela pessoa que exerce toda a sua função e de repente você se depara com aquela situação tão cruel, né? Você vai dormir e você acorda com alguma. Aí as pessoas perguntam, mas como foi que começou? Lindeberg, eu lembro que quando os primeiros sintomas que eu tive para chegar onde eu cheguei, para ir ao neurologista e ele descobrir que eu tinha esclerose múltipla, foi assim, comecei a sentir aquela dificuldade de, de pentear o cabelo, né, assim, de levantar o braço. A minha perna, eu sentia que ela estava um pouco lenta, né, ela não era do mesmo jeito o lado esquerdo, e assim, foi gradativamente. E fazia tempo, eu acho que eu comecei a sentir essas coisinhas aí, Lemberg, eu estava com meus
21 anos, e aí aquela coisinha vai, sabe, um dia atrás do outro. E quando eu me deparei, né, que talvez se eu tivesse buscado antes, quando eu comecei a sentir alguns sintomas, se eu tivesse é, procurado antes, né? Eu achava que era normal, mas por que que eu tô assim? Mas mesmo assim eu achava que era normal. E quando eu me deparei foi quando eu perdi o movimento do lado direito total, né? E quando minha perna não, quando eu não sentei mais na cama, quando eu acordei, que eu fui sentar que eu não consegui, foi quando eu procurei realmente um neurologista e daí começou a saga de buscar o que que eu tinha, né? Então, assim, eu queria dizer que a nossa base é a família, né? Assim, não tem como você não encontrar ali naquela família aquelas palavras primeiras, né? Que você vai conseguir, né? E que nós vamos chegar lá. E aí, assim, mas que é um abalo, é. Então, hoje eu costumo dizer para algumas pessoas que me perguntam, e se eu tiver oportunidade de dizer, eu digo, não se assuste quando você receber, né, a suspeita que você está com esclerose múltipla. Porque na época que me disseram, talvez eu pensei que eu fosse morrer. Com 7 anos, eu meu destino era 7 anos de vida. Mas hoje não, hoje ela já, se ela tiver, né, se o SUS permitir que essa pessoa tenha um diagnóstico precoce, né, a gente consegue ter uma vida, não sei se eu posso dizer, eu posso dizer para mim, mas para outra eu não sei se é saudável. Mas eu acho que a gente evita muito sofrimento, né, com esse diagnóstico precoce. E que eu não gostaria de ver o que eu vejo nas redes de referência do SUS, tanta demora, tanta burocracia para que você chegue e tenha seu diagnóstico e seu tratamento e siga a sua vida. Porque se você tivesse tudo isso o mais rápido possível, eu posso lhe dizer, Lindenberg, e a todos que estão nos assistindo, eu acredito que a quem tem uma esclerose múltipla hoje, se não for aquela, porque tem umas agressivas, né? Tem umas mais violentas. Eu acho que ela vai ter uma vida com limitações, sim, mas uma vida que dá para a gente, sabe, viver em paz, né? Eu digo assim porque eu tenho, como eu disse, como você disse, eu tenho 20 anos de estrada. Então, hoje eu sou uma militante da causa da pessoa da luta da pessoa com deficiência e de doenças raras. E eu não sei se esse é o meu propósito de vida. Era isso que precisava para poder eu descobrir esse outro universo, né? Universo que a gente precisa de força, mas a gente precisa muito mais de refletir sobre nós. Eu acho que o mundo está precisando que cada um reflita sobre si, porque se eu não me amar e se eu não me respeitar, eu não vou respeitar o meu próximo. Eu não sei quem é o meu próximo. Pode ser você, Lindeberg, que estou lhe conhecendo agora, né? Pode ser o meu vizinho, que eu convivo com ele todo dia, mas eu tenho que ter o mesmo respeito, o mesmo tratamento, né? Então, eu acho que o mundo está precisando. Nós hoje vivemos aí, cada dia descobrindo uma doença e cada dia pedindo, né, que a sociedade em si, que esse, esse público que está à frente do SUS, do Sistema Único de Saúde, e esses gestores, né, que eles cuidem realmente, porque cada dia que passa a gente
descobre uma doença rara. E assim como a esclerose múltipla, a gente precisa viver bem. Mesmo convivendo com uma doença degenerativa, uma doença que todo dia, ela, cada dia é valioso para cada um de nós que temos essa doença, mas que cada dia que a gente viva sabendo de que é disso aqui que a gente precisa, é de força, coragem e de enfrentamento mesmo da doença, das barreiras que a gente encontra no nosso dia a dia, porque a gente encontra barreira arquitetônica, mas a gente enfrenta muito mais barreiras atitudinal de pessoas que acham que quando você pede uma acessibilidade arquitetônica, como uma rampa ou como uma porta larga, ou como um espaço largo para você se locomover dentro de uma sala, é porque você está querendo demais, né? E, e é tão pouco, né? Eu acho tão pouco, sabe, né? Uma rampa, uma porta, um medicamento de alto custo, é tão pouco. Uma ressonância magnética, é tão pouco, né? E aí a gente encontra essa fila imensa, né? Que hoje acredito que nós temos 300 pacientes de esclerose múltipla na fila para chegar na rede de atendimento. Uma doença cruel que ela dá o surto sem dizer que vai dar o surto, você sabe disso. Ela dá o surto e eu não sei quando é que ela está dando surto. Como é que eu vou evitar um surto de esclerose múltipla? Para me perder uma visão, para me perder um movimento físico, né? Para mim até perder alguma coisa a mais que intelectual. E aí a gente tem que todo dia, a gente tem que bater na mesma tecla para do e aí eu costumo dizer que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas por que você fala tanto de acessibilidade? Por que você fala tanto, né? Porque é tipo se tivesse aquele gravador de antigamente, eu gravava e nem precisava mais falar, só era apertar. Mas é porque todo dia você tem que estar dizendo a mesma coisa, né? E tem que estar dizendo, olha, a esclerose múltipla é uma doença degenerativa, que ela é calada, na calada da noite, ela dá o esforço, e ela vai fazendo com que você perca os movimentos, e esses movimentos que eu perco, eu dependo de uma pessoa para poder eu me manter, e depender de uma pessoa não é fácil, né? E se eu consigo um medicamento de alto custo com mais rapidez, né? Eu vou evitar esse surto. Se você me permitir um carro adaptado para me sair do meu município, aqui é 230, mas tem gente aí rodando 500 quilômetros para chegar no hospital que atenda, né, a necessidade e o tratamento da doença, esclerose múltipla, e que muitas vezes não tem esse carro adaptado e ele sobe no carro de qualquer maneira. Ele tem que subir, ou ele vai subir nos braços com duas ou três pessoas ajudando. Então, isso é muito cruel. Mas aí também a gente não pode desistir. A gente tem que achar que aquilo ali vai ser para o nosso bem. Mas que a gente sabe e entende que nada desse sofrimento poderia existir se a gente tivesse nesse mundo políticas públicas, nós temos. Agora, a implementação, como ela tem que ser feita, né? E o acolhimento, como ele tem que ser feito, humanizado. Quando se fala de tratamento humanizado, para mim sair do meu município até chegar no hospital que me receba, que faça meus exames, que me atenda, eu tenho que ter esse tratamento humanizado desde a hora que eu saio da minha casa, né? Quando eu chego num transporte, desses transportes que a gente sai do município para chegar na capital, que ele não tem acessibilidade, né? Então, tudo isso no contexto da doença rara,
principalmente da esclerose múltipla, que deixa a gente vitimizada com limitações de alto nível, como a minha limitação, a minha deficiência, eu costumo dizer tudo isso, que a gente precisa de mais, de mais amor próprio, porque quem não se ama não pode amar ninguém. E aí fica aquele, aquela luta, eu digo assim, é como se estivesse brigando pelo mesmo outro. A gente briga de um lado, a gente é usuário do SUS, e o gestor do outro lado. É igual uma coxa, é um puxando do lado e outro do lado para ver qual que rasga primeiro. Mas é isso. A gente tem que lutar mais e mais pela esclerose múltipla e por tantas doenças raras que estão aí no mundo. O interessante é que no começo da sua fala, a senhora disse assim: eu tenho vivido, mas se for colocar no papel, se eu for escrever alguma coisa, e é interessante que em toda a sua fala, falou com grande causa, com grande conhecimento, algo que vai além dos livros, né? Algo que vai além de alguma coisa técnica. Tudo aquilo que a senhora transmitiu agora para a gente, embora a gente ainda nem começou a questão de algumas perguntas, a senhora já respondeu muitas perguntas de uma forma tão clara, de uma forma tão objetiva, de uma forma com aquilo que o nosso programa quer, que é justamente transmitir a quem está nos ouvindo, né? Essa experiência, transmitir para quem está nos assistindo essa forma de viver e, ao mesmo tempo, usar esse bom humor, usar essa forma de avançar. A senhora até citou a questão do relacionamento com Deus e às vezes, assim, eu não entendo, né? A gente não entende, não compreende. Mas a gente começa a perceber a cada dia, a cada momento, que se nós não passássemos por isso, não seríamos ativistas. Se nós não vivenciássemos isso, nós não facilitaríamos a vida de diversas pessoas. Então, existe um propósito, existe um chamado, existe um direcionamento, que às vezes a gente tem que abrir mão, como a senhora, tem que abrir mão de uma experiência, tem que abrir mão de uma vida mais cômoda, justamente para ser a voz de pessoas que estão passando por essa dificuldade, passando por essa prova, passando por essa luta, e que, querendo ou não, né, embora saiba lidar com essa situação, embora saiba conviver com essa situação, mas os bastidores, né, onde ninguém está vendo, onde a gente vai vivenciando, são coisas que só quem sabe é quem passa realmente de verdade, né? E aí eu já quero agradecer de parabéns, dar os parabéns diante de tantas palavras, diante de tantas explicações, diante de um contexto, de uma experiência, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, passando por essas experiências, com certeza recebeu uma motivação enorme para superar e para descobrir que existe vida pós-diagnóstico, né? Existe vida pós-diagnóstico que dá para ser feliz, que dá para viver, que dá para romper com as barreiras, até porque a dificuldade nesse mundo, a dureza nesse mundo, ela vem e vem para todos. A forma como nós vamos lidar com isso é que vai direcionar a nossa vida. E a senhora está de parabéns, cada palavra mencionada, cada situação expressa, realmente aqui é de encher os nossos olhos e a gente só tem a agradecer a tudo aquilo que a senhora declarou, né? Eu vi que a senhora falou sobre a questão de adaptação. A pergunta que, uma das perguntas que deixaram para nós é se a senhora teve que adaptar a sua casa, né, a sua vida, tem adaptação relacionada a ir para um hospital. A minha esposa hoje, ela enfrenta um câncer e ela também tem uma doença rara. E a gente teve que sair de Fortaleza e hoje eu moro na Serra, aqui na cidade de Mulungu, no interior do Ceará, justamente para buscar qualidade de vida e para trazer a sobrevivência. E graças a Deus funcionou. Mas eu pergunto para a senhora, as adaptações que a senhora faz no dia a dia, não só na questão de ir para Fortaleza, ou não na questão só de ir para um transporte, mas até porque as nossas idas aos hospitais, ela é uma parte menor de um todo, né? E aí, como é que a senhora conseguiu, ou o que a senhora fez para adaptar a sua vida à sua realidade, né? A realidade dentro de casa, a realidade familiar, a realidade de trabalho. Houve alguma adaptação a tudo isso em relação tanto à vivência como à questão da própria arquitetura? Olha, isso é uma pergunta muito boa, né? Por exemplo, eu não tenho ainda minha casa própria, né? E assim, quando eu fiquei assim,
Agora, eu custo muito a me mudar, né? Eu passo de 5 anos morando numa casa, também só sai se a pessoa realmente pedir para alguma coisa dele. Mas, assim, cada casa que eu fui morar, Neberg, eu fui e eu chegava lá, a casa não tinha, porque você sabe que eu preciso de um banheiro. Por exemplo, a minha casa, eu costumo dizer que minha casa ela é simples. Se ela tiver um quarto, um banheiro, uma cozinha, agora o banheiro tem que ser chique, porque tem que ter porta larga, tem, né? E aí, nenhuma das casas que eu fui buscar para alugar, ela tinha adaptação, né? Aí, depois que não tem, aí você vai pular qual é o dono da casa que vai deixar você adaptar, né? Então, assim, na casa que eu moro, eu nem que ser um banheiro com uma porta larga, né? Que tenha um espaço para mim ali viver bem, no sentido que é o espaço que eu mais preciso dentro da minha casa é o meu banheiro. Então, eu tenho, né, graças a Deus, essa casa que eu moro há muito tempo, ela tem. E você sabe a grande dificuldade nesse país, não só aqui no Ceará, não só aqui em Limoeiro do Norte, não só em Sul, mas você sabe que todo o espaço, todo o universo do Brasil, ele não conspira a favor das pessoas que têm limitações, né? Seja arquitetônica. E aí, eu também consegui, né? Não sei, por isso que eu te digo que eu não sei se isso é normal, porque eu saio da minha casa, que eu devo, não é tão longe do meu trabalho. As minhas amigas, as minhas colegas de trabalho, elas adoram andar comigo no meio da rua, porque é andando no meio da rua, porque não tem calçada. Aí nem tem calçada, nem tem via. Mas eu preciso andar. E aí eu tenho uma cadeira motorizada que eu consegui pelo SUS, né? Que aí eu não preciso de alguém que empurre minha cadeira. E essa cadeira motorizada também veio em boa hora, porque eu vim provocando de noite as para a gente mover. Então, assim, Limoeiro do Norte é uma cidade plana, né? Não tem alto, não tem, é uma cidade plana, mas é uma cidade muito difícil porque a gente não consegue, a gente não, né? O poder público não consegue organizar o trânsito. E aí hoje existe mais transporte, mais carro e moto dentro da cidade do que gente. Então você tem noção, né? E aí eu agora, como presidente do Conselho Municipal do Direito à Pessoa com Deficiência de Limoeiro, a gente agora está trazendo essa pauta para o SUTRAN, né, que é um órgão de trânsito, para a gente tanto organizar o trânsito, como também a gente está com um, um projeto aí para as calçadas, menos as calçadas, porque o problema é porque eles botaram na cabeça, lembra, que a acessibilidade é para pessoa com deficiência. Aí é tipo assim, se a gente fizer calçada, acho que vai sair todos os deficientes. Só que a acessibilidade não é só para mim, a acessibilidade é para todos, né? Mas eu consigo, Lindeberg, driblar toda essa dificuldade, seja com educação ou seja sem educação. Eu costumo dizer que eu digo assim, que é por bem ou por mal. Então, eu não me incomodo se ter alguém ali botando uma mesa na calçada ou chegar numa loja, as pessoas, principalmente calçada ou de móveis, né? Eles não respeitam o espaço. Então, eu chego, eu vou pedindo para abrir espaço para me andar na loja ou para me andar. Então, assim, hoje eu me adaptei, né, a essa vida. E é um desafio, porque aí o carro para na frente da rampa que eu vou descer, aí eu chego e pergunto, quem é esse carro? Ninguém sabe quem é, e eu fico ali esperando, então, assim, eu vou levando. Nós só temos muito a agradecer esse bate-papo gostoso. A gente percebe, foi tão bom conversar, foi tão bom aprender que a hora passa voando e a gente nem E a percebe, gente nem vê. a gente nem vê. Aham. Realmente a gente precisa, a gente tem esse canal, esse programa onde a gente entrevista
diversos profissionais da saúde, onde a gente entrevista diversos pacientes, justamente para trazer essa realidade, né, para motivar, para mexer com alguém. Porque, embora às vezes a gente tenha essa grande dificuldade no geral, mas a gente sempre vai encontrando ali um soldado, uma pessoa que quer se unir a nós, que quer nos ajudar, e Sim. assim a gente vai rompendo e vai vencendo. Então, eu queria agradecer profundamente aqui a oportunidade que a senhora nos deu de conhecer, de falar, de aprender um pouco mais sobre a esclerose, aprender um pouco mais sobre o dia a dia e mostrar, né, que realmente, não sei se só não, é claro que não é só isso a questão da forma do cearense de viver, mas como a forma de que realmente dá para a gente adaptar e trazer a felicidade para a nossa vida, trazer a felicidade para aquilo que, diante da situação que aconteceu, e a gente só tem a agradecer, né? A gente tem a agradecer a nossa gratidão por sua vida, a nossa gratidão pela sua experiência. A gente quer aqui declarar, né, que agradecer profundamente. E queria deixar com a senhora, se a senhora acha que tem que acrescentar algo a mais, considerações finais, os agradecimentos, o que a senhora ainda acha que precisa pontuar, fique à vontade para encerrar esse nosso bate-papo, falar alguma Olha, coisa mais que acrescente. eu que tenho que agradecer, né? Foi uma coisa tão improvisada, porque eu vim de um evento lá da Justiça Federal, nós tivemos agora do dia 19 ao dia 23. Eu cheguei ontem da minha cidade, né? Na minha cidade, eu passei a semana em Fortaleza, nesse evento lá na Justiça Federal, onde a Justiça Federal uniu o serviço do poder público com a sociedade, enfim. E assim, foi tudo tão improvisado, eu nem imaginava que ia ser um bate-papo tão gostoso, tão bom, né? Mas eu só tenho a agradecer a vocês, né? E a confiança que vocês tiveram em me convidar, né? Eu também quero dizer a vocês que desde 2018, que eu coordeno um fórum, o Fórum Cearense de Pessoas de entidade de pessoas com deficiência e patologia. Esse fórum ele hoje atende os 184 municípios, onde tem uma instituição que está precisando de alguma informação dos seus direitos. Aí a gente fica levando informação, levando esse incentivo. Esse fórum eu coordeno daqui, a gente faz reunião online. Graças a Deus a pandemia foi uma coisa muito ruim, mas deixou esse legado para a gente, né? E eu estava participando desse evento na Justiça com através do fórum, né? O fórum hoje, ele atende, nós temos relatório que a gente faz, e se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o fórum, a gente encaminha para vocês nossos relatórios, e muito obrigada, né? Dizer para as pessoas que hoje descobrem o diagnóstico de esclerose múltipla, não fique triste, porque a tristeza não vai fazer com que a gente fique curado e nem vai trazer dinheiro para a gente, vai trazer muita amargura. E eu só descobri uma coisa, amigo, que se eu tivesse me curvado a esclerose múltipla, talvez hoje eu não estivesse vivo, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo e agradecimento. Muita gratidão por vocês me convidar e espero que tenha deixado esse legado aí para vocês, tá bom? E quando precisar de mim, eu estou aqui. A senhora quer divulgar alguma questão das redes sociais, tanto do fórum quanto da senhora, para quem quiser lhe procurar e ir lá no seu direct, para É, alguma coisa? o meu é Borges Arnett, né? O meu Instagram, e temos também o Instagram do Fórum Cearense, é FOCEDEF, né? Também, e que vocês procurem lá, curta nosso trabalho, pouca coisa que a gente coloca lá, porque a gente não tem recurso para pagar um profissional para estar, né, trabalhando nas redes sociais. E como a gente não tem recurso, o Fórum não tem recurso, a gente trabalha como pode. Às vezes falta alguma coisa, mas a gente tem feito o mais importante, que é levado para essas pessoas, como você bem citou, que está muito carente de uma força, está sendo negligenciado os direitos dele, e a gente está lá. Quando a gente pode, a gente já encaminha para outro órgão para que tome providência, e assim a gente vai levando. Então, o que eu preciso é que vocês nos sigam e façam
algo para que a gente um dia possa ser um instrumento mais elevado nas redes sociais, que hoje vocês sabem que a gente vive de redes sociais, é isso? É Então, verdade. as netboards vocês vão encontrar aí em qualquer... Só é botar lá que vai aparecer. Eu só tenho a agradecer. Muita gratidão. Muito obrigado também. Nós queremos agradecer, louvar a Deus pela sua vida e dizer a você que nos acompanhou durante essa conversa, esse bate-papo gostoso, que você frequente, que você vá nas redes sociais, tanto da doutora Arlene, como também do fórum, porque quanto mais você divulga, quanto mais você espalha, quanto mais você colabora, mais qualidade de vida você está trazendo para as pessoas e você está mostrando que é possível viver. Essa conversa que nós tivemos aqui foi uma conversa maravilhosa. E como tudo que é bom passa rápido, nós chegamos ao fim de mais um episódio de Conexões Raras, né? Esse episódio que foi dedicado às vivências e desafios da esclerose múltipla. Nossa mais profunda gratidão à nossa convidada que esteve conosco, transmitindo de uma forma excelente toda a sua experiência, toda a sua vida, toda a sua vivência. E com certeza você saiu daqui aprendendo ainda mais sobre esse diagnóstico. Também queremos agradecer aos nossos apoiadores sociais, a Naila, a Taqueda, a PTC Terapêuticos e a FEDAN, que por causa deles, né, cujo esse apoio que eles nos dão, nós estamos transmitindo histórias como essa, nós estamos compartilhando informações e trazendo cada vez mais uma oportunidade de aprender que existe vida pós-diagnóstico. Você venha estar conosco compartilhando, curtindo e mostrando, comentando. E nós vamos aguardar você também no próximo episódio. Nós teremos mais episódios, nós estaremos compartilhando cada vez mais. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.